Hora de viajar. Crianças dentro do carro por várias horas. Parece uma missão impossível, mas tem dicas e maneiras muito tranquilas de seguir a viagem em paz. Rita, como que deve ser o comportamento dos pais na hora de viajar com uma criança? Olha, tudo vai depender da idade dessa criança e da distância que você vai percorrer. Uma coisa importante, né, para a gente pensar é que a criança será no carro o reflexo daquilo que ela é em casa. Se você consegue colocar limites, se você consegue conversar com seu filho, se ele é uma criança e consegue brincar sozinha, obviamente vai ser muito mais fácil para ele permanecer sentado e poder brincar, se distrair com as coisinhas que ele tem o hábito. Estou pensando assim, uma pessoa viajando sozinha, com uma criança. Veja, em primeiro lugar, uma criança com menos de 10 anos tem que ficar atrás de uma cadeirinha, né? Pelo menos até uns 7 anos por aí. E isso é uma regra básica, né? Não é uma questão de você negociar. E não é um castigo para a criança, é uma medida de segurança. Então eu penso muito assim que o comportamento da criança está atrelado ao comportamento dos pais na hora de uma viagem. Né? Uma mãe mais ansiosa, a todo momento ela olha para trás e chama a criança. Ela brinca com a criança e isso vai tornando difícil a criança poder ficar um pouquinho sozinha para ela mesma. Olhar uma paisagem, olhar pela janela. Porque veja, se a criança que não sabe ficar um pouquinho sozinha, ela vai ter muita dificuldade em todos os ambientes. Ela vai ter dificuldade na escola. Veja, não é você esquecer da criança. Mas também se você der uma olhadinha, a criança está distraída, deixa ela distraída. Evitar estimular a brincadeira de mão com a criança. Né? Daí você vai lá, você faz cosquinha no pé. Você puxa a mãozinha. A criança vem brincar com você de mão, só que você está dirigindo. Então acho que é uma questão de bom senso. Né? Muitas vezes uma viagem, se você tem uma previsão de 20 minutos, né? Você pega um trânsito e leva 1 hora. Então, alguns cuidados básicos, né? Levar uma água, levar uma bolacha para o momento de necessidade. Não fazer do carro um piquenique. E qual o melhor horário para sair e viajar com uma criança? Principalmente se ela for pequena. O horário que a criança dorme. Toda criança tem sua rotina, né? Vamos supor, umas dormem bem a noite toda. Então é interessante que você saia à noite, porque a criança não vai sentir a viagem. Sempre evitar o horário de muito sol. Né? Se você sabe que é um horário de rush, né? Um horário que a estrada fica mais movimentada, você também evitar. E uma viagem longa, porque para criança eu acho que é até um pouco mais cansativo para adulto. É legal parar na estrada. O que você aconselha para uma viagem muito longa de carro? Eu pararia da mesma forma que nós paramos adultos, né? Cada 2, 3 horas a gente não dá uma paradinha, não faz uma caminhada, não toma um café, vai ao banheiro. A criança tem as necessidades. Agora, se a criança está muito necessitada, você pode dar uma parada, sabe, num lugar seguro, não é? Começar a parar no meio da estrada, que você também se coloque em risco, né? Qualquer posto tem que ser um posto mais adequado, de preferência um que tem um parquinho. Você que recomenda aqueles aparelhos eletrônicos, que hoje em dia a tecnologia tá para isso, né? DVD portátil, MP3. Ou você acha que isso pode agitar mais ainda a criança? Depende da idade, né? Se você está com bebê, você não pode colocar isso. Né? O MP3, eu tomaria cuidado com a altura, porque pode ser prejudicial à audição. Então, você pode dar tudo, mas tudo com bom senso, eu acho. Você vê o tempo, como é que é. Uma criança maior que tem um outro brinquedo que se distraia, ou um joguinho. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, se não são objetos pontiagudos, se no caso de uma brecada, isso não pode machucar a criança. Se esse brinquedo deixa a criança numa postura inadequada. Você disse que o comportamento de uma criança dentro do carro reflete um pouco o comportamento dos pais. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha. Ela fica agitada no carro porque ela não gosta de carro. Ela fica com dorzinha de cabeça, embrulha um pouco o estômago. O que fazer nesses casos? Olha, seria conversar um pouquinho com ela e ver que percurso de fato você necessita fazer. Porque tem pessoas que não gostam. E ver se ela tem algum receio, o que ela está associando a essa viagem de carro. Viu só? Com as dicas da psicóloga clínica Rita Romaro, você pode viajar tranquilo com os seus filhos. Acesse www.minhavida.com.br e tenha mais dicas de ver em harmonia com a sua família.